Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não com homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e cremos que a Tua palavra é a verdade, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, compreender a Tua palavra e viver a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que em cada verso que falaremos aqui, Senhor, o Senhor possa estar mudando a nossa vida e trazendo instruções para o nosso viver. Te pedimos, ó Deus, que sejamos terra boa, sempre terra boa, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Existe um estudo que determina crianças que são chamadas de crianças reizinhos. Já ouviu falar nisso? Criança reizinho. E hoje, como todo mundo chama tudo de síndrome, como se fosse uma doença, a questão da falta de educação, ela se torna também uma doença, naquilo que a sociedade diz, não no que a palavra diz, porque a palavra, ela nos instrui de que toda falta de respeito e falta de educação, ela tem a ver com o pecado natural do homem. E aí, se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai descobrir a síndrome do reizinho. E aí eles dão algumas características. Pessoas, por exemplo, que não conseguem sair com a criança por medo da criança fazer pirraça na rua. A pessoa não consegue sair de casa com a criança porque fala assim, o fulaninho, vou falar fulaninho, né, porque tem gente dando nome aí para criança até ficar ruim. O fulano, é melhor não sair com ele, porque senão ele cai no chão, ele roda no chão, ele agarra no poste, ele vai sair correndo, ele vai gritar, ele vai fazer uma pirraça, e aí o pai ele se torna refém dessa criança. Então quem educa, quem está educando é a criança. Está criando uma forma que o pai vai ter que se sujeitar à vontade do próprio filho. Uma outra característica aponta também, quando você diz não para a criança, ele demonstra um comportamento rebelde. Isso naturalmente vai acontecer. A gente fala para os nossos filhos uma coisa, eles vão querer fazer outra, e existe aquele comportamento rebelde. Mas muitas pessoas, elas deixam de fazer o que elas precisam fazer com medo do comportamento rebelde do seu próprio filho. Todo passeio, todo passeio que a sua família vai fazer, ela é decidida pelos filhos.
Ah, eu queria ir naquele restaurante, mas aquele restaurante lá, o fulaninho não gosta. Então é melhor a gente ir nesse aqui, porque ele vai se sentir melhor nesse. Será que é assim? Ou será que você tem que dizer assim, não, a gente vai lá e você vai comer o que tem lá, filho? Tem comida lá, que você, óbvio que você não vai levar o sujeito para comer qualquer coisa. Mas vamos ali, família vai ver que, ah não, mas ele não gosta, o outro quer uma coisa. Então quem é que decide? Quem é que decide? A criança acaba decidindo, e se não fizer, cria um problema. É sempre o centro das atenções. Sempre a vontade dele tem que estar em primeiro lugar. Faz de tudo para chamar atenção. Tudo. A pessoa está falando, ele interrompe. O pai está conversando, ele falta o respeito, gritando, às vezes, para chamar atenção para si. Sempre está querendo chamar atenção para si. Não respeita os limites da escola. Tem até uma doença agora, né, que é o TOD, transtorno opositivo desafiador, opositor desafiador. A criança não obedece. Se fala uma coisa, ela vai fazer diferente. E aí o que acontece? Cria aquele problema na escola. Ou em qualquer outro ambiente. Não consegue respeitar limites. Faz brincadeira que só ele gosta. O dono da bola, sabe? Aí eu vou brincar aqui, mas se não for do meu jeito, não tem brincadeira. Aí ele começa a criar problemas, confusões, para que seja só do jeito dele. E aí, muitos pais, isso é uma das características, mas muitos pais se tornam reféns dessas crianças. E isso acontece, meus irmãos, porque a nossa sociedade, hoje, ela quis combater um problema antigo criando um outro problema. Qual é esse problema antigo? Não é um problema antigo, é um problema de pais que são pais tiranos. Existe? Sim. Olha, filho, se você não comer, você vai ficar uma semana trancado no quarto sem comer mais nada. Isso é um pai tirano. Vem cá, se você não fizer isso, eu vou te bater. E bate, quebra o nariz da criança, espanca. Há um tempo atrás, aí nós vimos uma notícia de um pai, não sei se vocês viram isso, já estava há muito tempo deixando uma criança dentro de um barril de água acorrentado. Um pai tirano. A polícia foi lá depois de denúncia, chegou lá, estava a namorada desse pai e mais a filha dela dentro da casa, responderam por isso. E esse pai pôde pegar, se eu não me engano, eu não sei o final da história, mas ele podia pegar 8 anos de cadeia por isso, e as moças 4 anos. Eu lembro dessa história. Por terem deixado aquilo acontecer. Então, muitas pessoas vendo que existe esse pecado do pai que não cria o filho com amor, eles falam assim, vamos para o outro lado agora. Agora pode tudo. Agora você não pode chamar a atenção do seu filho, porque senão ele pode ficar traumatizado. Você não pode colocar ele numa disciplina bíblica boa ali, né? Um tempinho sem jogar videogame, um tempinho sem fazer alguma coisa ali que ele goste, ou correção, aquecer uma parte da sua anatomia com um instrumento pedagógico, com amor, demonstrando que isso é muito bom para que o seu filho saiba também que a vida tem limites. Que ele não vai chegar em qualquer lugar fazendo o que ele quer. A vida tem limites. E Paulo aqui, continuando essa explicação que ele vai dar de como que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ele vai incluir os deveres do marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, e aqui ele vai começar a falar sobre a obediência. E o amor no trato daqueles que têm mais autoridade, de filhos e servos. E aí ele vai dizer, no verso 1 que a gente leu, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E meus irmãos, não só na cultura de Paulo, onde havia muito paganismo, e o paganismo era uma cultura onde os filhos não respeitavam seus pais, tanto naquele período, mas também nos últimos dias e no tempo que a gente está vivendo hoje, é dias onde os filhos não têm
mais obedecido seus pais. E eu quero convidar você aqui rapidamente para abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, um texto conhecido aí. 2 Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias, olha. Diz assim a palavra lá, verso 1, 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, quer dizer, os dias que nós estamos aí vivendo, né, que lá em Hebreus capítulo 1 vai dizer que depois que Jesus veio, já os últimos dias começaram. Então estamos vivendo os últimos dias, dos últimos dias talvez. Saiba, pois, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens sendo egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, chamar atenção para si, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, a desobediência aos pais é uma característica não só daquele período, mas também dos últimos dias, onde os filhos não vão mais obedecer aos seus pais. E aí, eu queria destacar aqui algo que Calvino diz sobre a questão da obediência e da honra aos pais. E ele vai dizer que a obediência é a evidência daquele que honra, aquela honra que os filhos devem aos seus pais. E é igualmente mais difícil, pois a mente humana se esquiva da submissão e só com dificuldade suporta ver-se forçado ao comando do outro. O que ele está querendo dizer? Que a submissão, a rebeldia é uma coisa mais natural. Eu não vou fazer isso não. Meu pai está dizendo, eu não vou fazer. Minha mãe está dizendo, eu não vou fazer. Mas a submissão é algo difícil. E como que naturalmente as pessoas elas se tornam submissas? Tem duas formas. Ou elas fazem isso por obediência a Deus e amor, ou elas fazem isso porque existe um ditador dando ordens. Aí você vai lá para a Coreia do Norte, tem um cara dizendo que se você, por exemplo, não frear passando na frente da estátua dele, você pode ser preso. Se você desobedecer ele, você pode ser preso. Você e seus filhos. Por conta de quê? De uma tirania. Mas a submissão bíblica e o respeito dos filhos em relação aos pais, ele tem que ser feito com amor. E aí ele diz, obedecei os pais. Olha aqui um detalhe importante. Obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Por que ele está dizendo no Senhor? Porque Deus, ele determina a regra, e existe uma regra divina para a obediência. Então, se o pai, ele não orienta o seu filho de acordo com essa regra divina, o filho está obedecendo alguém que não está conduzindo esse filho a obedecer ao próprio Deus. E é por isso que Paulo deixa muito claro: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Então não adianta o filho, a palavra do Senhor diz assim, filhos, a palavra do Senhor diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o pai fala palavrão e fala para o filho, pode falar, filho, tá certo. O que o filho tem que fazer? Nesse caso, ele pode desobedecer. Eu não vou falar palavrão. Vai lá dar um murro no seu amiguinho. Isso é bíblico? Isso é de Deus? Não, eu não vou falar, não vou fazer isso. Vamos beber aqui, encher a cara. Não. Então, a submissão bíblica dos filhos em relação aos pais tem que ser no Senhor. A partir do momento que o meu pai me instrui uma coisa que não é de Deus, eu não tenho que fazer. E isso não quer dizer que eu vou desonrar o meu pai. Eu posso dizer a ele, eu não quero fazer isso. Tem problema não, pode brigar aqui, pode falar um palavrãozinho, mas eu não quero fazer isso, porque isso desagrada a Deus. Então, a palavra do Senhor, ela nos instrui nesse sentido. E aí ele diz ainda, no Senhor, porque isso é justo. Quer dizer, isso é estabelecido por Deus, é um princípio que não deve ser questionado. É algo justo. Ele não pode ser questionado. E aí Paulo ainda vai reforçar,
trazendo um mandamento bíblico, que ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, no verso 2. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Meus irmãos, existe uma promessa de Deus para aqueles que honram seu pai e sua mãe. Quem desonra seu pai e sua mãe, aqui, se o sujeito que honra o pai e mãe, a vida dele é boa, ele vai bem, ele tem uma longa vida, aqueles que desonram seus pais, eles não vão ter essa bênção na vida deles. E aí o Matthew Henry, que é um comentarista que eu gosto muito, ele diz assim: o dever dos filhos em honrar o pai e mãe é evidenciado em uma reverência interna. Quer dizer, é uma reverência do coração. Porque muitas vezes a gente pode dizer assim: filho, não faça isso. Ele está com ódio de você. E ele não faz. Ele está com medo, alguma coisa. Mas essa obediência tem que ser uma obediência do coração. Os filhos têm que obedecer aos pais com uma obediência que não é só uma coisa que é externa. Ah, eu vou fazer isso aqui na frente dele. Ó, filho, não gostaria que você visse isso daqui na televisão, na internet. Aí na frente do pai o filho vai e obedece. Mas quando o pai não está perto, ele desobedece. Isso é o quê? É uma desonra. Aqueles pais que estão sempre com medo de sair com os seus filhos porque não sabe se vai passar vergonha. Filhos que envergonham seus próprios pais. E ele continua, Matthew Henry, dizendo: em todas as épocas, a prosperidade estendeu-se àqueles que se distinguem pela obediência dos pais. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que na história, as pessoas que foram mais prósperas, quer dizer, uma segurança financeira, uma alegria na sua vida e uma saúde, eu não estou falando de teologia da prosperidade aqui, mas eu estou falando de uma vida de paz e prosperidade, tem a ver com honrar pai e mãe. Tem a ver com honra em relação ao pai e à mãe. Então, é distinto nesse sentido. Aqueles que honram pai e mãe, eles têm uma vida boa. E pelo contrário, meus irmãos, é nítido você ver quem desonra pai e mãe, vivendo uma vida que não glorifica a Deus e seguindo caminhos que não glorificam a Deus. Então, Paulo ele reforça esse conselho à obediência, dizendo que é um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, se você obedecer aqui, você vai ter uma promessa ali. Mas aí ele vai também dizer aos pais, para que eles criem os filhos, não provocando a ira deles. O que diz aqui? Vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que o pai que provoca a ira ao filho? Se ele está dizendo aqui, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, o que ele está querendo dizer? Se você não criar o seu filho ensinando ele a palavra de Deus, se você não criar o seu filho numa disciplina, quer dizer, num caminho, você vai estar fazendo com que o seu filho seja uma pessoa irada. E isso aqui não tem a ver também só com ele se tornar uma pessoa irada, mas também como o seu pai vai fazer isso. O que o seu pai vai criar o filho na disciplina de uma estação do Senhor? Como? Gritando com o filho? Xingando o filho? Quebrando tudo? É dessa forma? Não! O pai tem que orientar o seu filho com firmeza e amor. Filho, não. Orientando o seu filho, não faça isso, mas com amor. E ensinando as crianças. Teve uma coisa que tem acontecido muito hoje. Os youtubers daí, né? Eles constantemente, você vê, às vezes não tem problema nenhum, você acha.
mas eles estão sempre usando o nome de Deus em vão. Já viu isso? YouTuber. Ah, meu Deus, o tempo todo, meu Deus. Falando do diabo, Deus. A gente tem que instruir nossos filhos. Olha, não copie isso não, sabe? Se a gente vai falar de Deus, a gente tem que falar para louvar o nome do Senhor. Muitos ensinando questões relacionadas a filme de terror, a palavras malditas, reclamação, porque o youtuber tem que ficar reclamando de tudo, né? Esse jogo tá ruim, isso aqui tá ruim, ele sempre tá reclamando. E a gente sabe que a reclamação é uma praga. Tem gente que reclama de tudo. Ensinar os nossos filhos na palavra, instruir os nossos filhos na palavra, educar os nossos filhos com os nossos cultos domésticos e leitura bíblica. Isso é não provocar ira aos nossos filhos. Mas hoje, meus irmãos, como eu havia falado no início aqui, a gente tem dois extremos. O extremo de uma tirania e o extremo de uma liberalidade. Faz o que você quiser. Eu escutei uma história uma vez de um homem que estava no mercado e tinha uma mulher com uma criança e a criança mexia em tudo. Mexia na prateleira, tirava tudo do lugar, bagunçava, fazia uma bagunça total. E aí, ele, em certo momento, chegou naquela moça e falou assim: a senhora não vai chamar a atenção do seu filho, não? Não está vendo a bagunça que ele está fazendo? E aí ela falou assim: não, eu crio meu filho tendo responsabilidade dos seus atos. A mulher disse para o homem. Olha, veja bem, gente, uma criança pequenininha. Responsabilidade pelos atos, se você der um pote de Nutella para uma criança pequena, ela vai comer tudo. Ah, isso aqui tá bom, vai comer tudo. Deixar uma tomada, um fio desencapado, ela vai botar a mão ali. Se você não orientar, ela vai fazer o errado. É a natureza dela. Você precisa ensinar o seu filho a mentir? Você tem que ensinar ele a não mentir, porque mentir ele já vai mentir. Você precisa ensinar o seu filho a dar um murro no outro? Se o cara ofender, não. Você tem que falar assim: controla a tua força. Por mais que você tenha força, controla a tua força. Não revida. Seja uma pessoa educada. A gente precisa ensinar. Então, a educação, meus irmãos, dá muito trabalho. Vai ter vezes que você vai falar uma vez pro seu filho: filho, não faz isso. Ele vai fazer. Não faz isso, ele vai fazer. Não faz isso, ele vai fazer. Não. Como que a gente pode honrar nossos pais? Como que a gente pode educar os nossos filhos? Bota a criança para fazer comida com você. Bota o menino para montar a prateleira, apertar o parafuso. Conseguir fazendo aquilo que ele consegue. Instruindo, educando todo o tempo. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 28 para a gente ir fazer discípulos. Então é indo e fazendo discípulos em todos os momentos. Entrou na casa de uma pessoa, seu filho não foi educado? Bom dia, como é que você está? Boa tarde, tchau, muito obrigado, por favor. As coisas mais básicas e mais simples. Pega o tênis, coloca no lugar. São coisas, meus irmãos, que são coisas pequenas, mas a gente pode ir educando as crianças em todos os momentos. E as crianças e os filhos honrando seus pais. E aí ele continua falando ainda sobre a submissão em relação aos servos. Meus irmãos, nesse período aqui, havia escravos. Aqui ele está falando sobre escravos mesmo. Nesse período, haviam pessoas que viviam na casa de outras pessoas e serviam como escravos. E aí Paulo está orientando aqui para que esses servos escravos, eles sejam obedientes ao seu Senhor.
E a gente sabe que um dos motivos que foi progressivamente acabando com a escravidão foi o quê? O cristianismo. Jesus, a influência do cristianismo foi cada vez mais. A gente sabe que a abolição da escravatura veio bem depois. Mas muitos cristãos batalharam em relação a isso. Não sei se vocês já escutaram a história de William Wilberforce. Tem um filme chamado Maravilhosa Graça, que batalhou para que conseguisse acabar com o tráfico de escravos na Inglaterra, porque eles transportavam escravos num navio da África para a Inglaterra e muitos deles chegavam quase mortos na Inglaterra. A gente sabe que isso aconteceu no Brasil também e em muitos outros lugares, e alguns até ainda acontecem. Mas Paulo aqui nesse período onde isso ainda acontece, ele está dizendo que existe uma diferenciação entre o escravo ou o servo que não era assalariado e aquele que era um escravo que não era cristão. Aquele que não era naquele período não era um escravo assalariado. Aquele que era cristão e aquele que não era cristão. Aquele, ele está dizendo, obedecei aos vossos senhores. Não trabalha só quando ele está vendo. Porque é Deus que vai recompensar isso. E da mesma forma ele diz, e vós, senhores, de igual modo, lá no verso 9, procedei para com eles, deixando as ameaças. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Então, qual é a diferença do dono do escravo para o escravo diante de Deus? Nenhuma. Mas que a gente pode aplicar isso para a nossa vida hoje? Porque nós hoje somos assalariados, né? Podemos trabalhar com salário, recebendo salário. Aqueles que trabalhem com dedicação, fazendo não só quando tem alguém vendo. Quando tem alguém vendo, eu vou trabalhar melhor aqui para que eles vejam que eu sou um bom funcionário. Mas quando não, eu vou ficar aqui vendo videozinho no YouTube, eu vou ficar fazendo joguinho no celular. Parece brincadeira, mas tem isso hoje. Muitas pessoas que ficam lá trabalhando. E, como diz o ditado, né, morcegando, quer dizer, fazendo nada. E também os chefes, aqueles que são chefes, que sejam justos. Ah não, mas a gente precisa de produtividade, aqui é produtividade. Seu funcionário está tendo problema conjugal em casa já, porque ele não consegue descansar. Seu funcionário já está tendo problemas de saúde, depressão, porque ele não consegue atingir as metas que você estabeleceu para ela. Não, esse ano a gente vai vender, esse mês a gente vai vender 30 mil. A meta era 15 mil e ninguém estava aguentando o cara para 30 mil. E não tem nada, e a pessoa não colhe. É muito bom quando você tem aquelas empresas que gratificam o funcionário por mais esforço. Mas você tem que conhecer o limite também daqueles que trabalham com você. Então, meus irmãos, fazendo aqui uma aplicação para as nossas vidas, a educação de filhos, o respeito e o carinho que nós devemos ter nessa educação tem um valor eterno. Cada criança que veio ao mundo, a partir do momento que um pai dá luz a um filho, ele está colocando uma criança no mundo para a eternidade. E isso é muita responsabilidade. Jesus chegou a falar que uma pessoa que escandaliza uma criança, olha só como é que é pesado isso. Jesus fala, não embaraceis, deixa vir as minhas crianças. Olha o que Jesus fez. Venha até minhas crianças. Agora, todas aquelas pessoas que escandalizam uma criança, Jesus, sabe o que Jesus fala? É melhor que amarre uma grande pedra de moinho ao pescoço e atire ao mar. Para você ver como é complicado uma pessoa que não educa uma criança bem.
Se escandalizar, fizer uma criança deixar de ir para a igreja, uma criança deixar de adorar a Deus, não vai para a igreja não, essas religiões aí é tudo fanatismo, tudo coisa antiga. Uma pessoa, Jesus está falando, se mata. Isso é um grande pecado. Então, meus irmãos, é uma grande responsabilidade para cada um de nós educar nossos filhos, proteger nossos filhos, lidar com o nosso trabalho com responsabilidade. E também, se tivermos alguém que seja submisso a nós, tanto no nosso trabalho quanto na nossa casa, que a gente faça isso com respeito e sem ser um tirano. Quero convidar você para que a gente ore nesse momento.